Estamos aqui, né, TSC, no bairro da Liberdade, visitar um lugar muito importante para os imigrantes japoneses, mas também para a história do Brasil, né, TSC? Eu acho que faz parte da história do Brasil. Muita gente não conhece, então vamos fazer uma visita. É isso aí, aguarde aí. Estamos aqui no Museu Histórico da Imigração Japonesa do Brasil com a Mieko, que irá fazer um guia para nós. Pode ser. Meu nome é Mieko, trabalho no Museu Histórico da Imigração Japonesa há muito tempo. E nós temos aqui o 7º andar e o 8º andar. É um museu realmente rico em preservação da memória dos imigrantes japoneses, com muitos objetos, fotos, maquetes. E vamos visitar então. Yoroshiku onegai shimasu. Essa placa da inauguração do museu, em 18 de junho de 1978, veio do Japão. O príncipe herdeiro na época, Akihito, a princesa Michiko, e assim a gente inicia o 7º andar com esse rico histórico da imigração japonesa. Aqui no primeiro momento é o aspecto do Japão, como é que é essas histórias do Japão. E depois nós temos mais para frente já propriamente a história da vinda dos japoneses para o Brasil. Então, que mostra uma introdução ao Japão, né? Sim. Essa área aqui. Esse painel introdutório aqui dá-se a rota da vinda dos japoneses, saindo primeiramente pela Via África do Sul, passando por Singapura e chega aqui em 1908, os japoneses. Mas antes, a história da imigração vai para o Havaí, para os Estados Unidos, chega no Peru também, e 1908 é uma data oficial de entrada dos japoneses aqui em terras brasileiras. Isso tudo em via de contrato de trabalho com os fazendeiros, para poder estarem vindo assim para o Brasil. E teve a rota outra pelo Estreito do Canal do Panamá, quando eles entraram mais tarde já. Né? Então, teve essas duas rotas de chegada dos imigrantes. E aqui nós temos todos os históricos dos precursores. Vieram antes de 1908? Exatamente. O Ryu Mizuno foi a pessoa importante como pai da imigração. Foi o que trouxe esses primeiros 780 imigrantes no Kasatomaru em 1908, então. Ryu Mizuno. Essas outras personalidades também são importantes por ser tradutores, os intérpretes na época. Realmente já conheciam o Brasil antes mesmo de 1908. É o autor do primeiro dicionário japonês-português. O Asaburo Otake, Otake. exato, muito importante também. Já em 1923 tínhamos os exemplares que a gente pode ver mais para frente, que realmente foi muito precioso. E aqui no museu, como foi reformado, a gente tem muita coisa assim, bem informativo, televisionado. A gente, né, os visitantes chegam, pode estar tocando para poder ver como foi o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. Mieko-san, o que é isso aqui? Em 2008, nós teve uma comissão de tradução da lista dos passageiros que vieram para o Brasil, dos imigrantes japoneses, conjunto com a hospedaria antiga da imigração. E temos esse totem, tem no site do museu também, que é a consulta do nome dos nossos avós ou pais que vieram para o Brasil, as famílias que vieram para o Brasil. Por favor, fique à vontade. Vou pesquisar o nome do meu avô aqui agora. Aí, Afurikamaru, né? Shibata Yoshiyuki. Pode clicar em cima que sai o nome seguinte. Foi em 62. Então, foi aqui, É um casal. né? Shibata Yoshiyuki, meu avô, Shibata Shigeko, a minha avó, vieram, mostra o navio, né, que eles vieram, a data de partida, que foi 3 de maio de 62,
e chegaram dia 22 de junho de 62, mostrando que de navio, né, a viagem durava... Leva 60 dias, cerca de 60 dias. Muitos dias para conseguirem chegar. E é super legal, interativo, tem também o site, né, vou deixar aqui embaixo para vocês terem acesso para conseguir procurar, perguntar o nome do seu avô, da sua bisavó, e vocês conseguem encontrar o navio que eles vieram, o ano que eles vieram, e é um importante registro da história da família. Caso raro não encontrar o nome, é porque veio família agregada, então tem que saber o nome da pessoa responsável com quem as pessoas vieram, assim. Tá? Eu vou para o Brasil, mas eu venho com a sua família, não tem nada de sobrenomes assim, mas estaremos juntos na mesma viagem. Aqui nós temos a grande maquete do Brasil Maru, mas os imigrantes japoneses chegaram no Kasato Maru de 1908, que é essa vitrine. O Correio Paulistano, um dos jornais da época, falava-se a vinda dos japoneses. Essa é a escrita original do diário de bordo do Ryu Mizuno. O Kasato Maru pertenceu à Marinha Russa, da Guerra Russo-Japonesa na época, e foi remodelado para a vinda dos japoneses, mas mesmo assim a viagem era no porão. Tá? Toda essa dificuldade então, das primeiras viagens com cerca de 60 dias em alto mar. 60 dias no porão do navio. Isto. Não foi a viagem mais confortável. Já o Brasil Maru é o caso de conforto, vamos dizer assim, né? Já era próprio para a viagem. Aqui também tem a ideia de que o que nós vimos lá no site, no Totens de Vinda dos Imigrantes, esse é o livro original. E foi traduzido, foi um grupo grande de tradutores, de voluntários na época, para poder termos lá, então, no Totens, no site, para consulta. E aqui também tem outra televisão que mostra todos os navios da vinda dos imigrantes japoneses. Esse ele enfoca mais o período antes da Segunda Guerra Mundial. Começando pelo Kasato Maru de 1908, as últimas imigrações via navio foi em 1973 pelo Nippon Maru. Montevideo Maru. O meu avô veio pelo Manila Maru, de 1926. Para a vinda dos imigrantes japoneses, houve o contrato de trabalho nas fazendas de café e esse contrato redizia que 2, 3 anos de trabalho nas fazendas de café como a árvore do fruto de ouro, que eram assim feitas as propagandas no Japão, e com pouca coisa de utensílios, objetos, vieram os imigrantes japoneses. O contrato de trabalho, vine, sim. Mas pouca coisa realmente eles trouxeram com a intenção, o intuito de estar retornando ao Japão. Não pensavam em fixação aqui no Brasil. O que são esses documentos em cima? Contrato de trabalho, um outro documento de boa viagem que eram desejadas pelas pessoas da companhia lá do Japão. Já no Brasil, em Santos, desembarcavam com a bandeira do Japão e do Brasil. Olha só. Desse lado já temos os aspectos de como que foi essa vida nas fazendas de café. O fogão a lenha, o trabalho já com esses utensílios nas fazendas, esses objetos de cozinha, as panelas, os pratos de ágata da época, a lamparina, lampião, né, utilizadas. São todos da época, né? Enxadas, tudo da época. Aqui o museu realmente é por doação. Os nossos imigrantes, os nossos avós, as pessoas imigrantes aqui realmente nos doam para poder estar montando esse museu da preservação das histórias. Carregar. Isso, levava-se água, marmita, tinha que sair cedo. Né? Sim, temos, exatamente, nesse tonelzinho para levar. E também, sim, tomava-se pinga, garrafão, né? A peneira, eles não sabiam a utilização da peneira, somente no Brasil, nas fazendas de café, que souberam como que realmente é esse trabalho nessas fazendas. O Tomohanda, que nós temos aqui ao lado, é uma pessoa também influente, imigrante, trabalhou nas fazendas de café
escreveu livros sobre a imigração japonesa, o livro O Imigrante Japonês no Brasil. E temos várias obras aqui doadas ao museu que retrata então essa família japonesa. As lavadeiras aqui. São famílias japonesas sendo retratadas? Isto. Nessa tela, Tomohanda retrata o funeral da época. A dificuldade de adaptação no clima, talvez, ou na alimentação, principalmente. Malária, doenças que contraíam aqui. Então, foi retratadas assim pelo Tomohanda. Como nós falávamos aqui, né? do dicionário Asaburotaki, esse é o exemplar da época. Eu tenho um livro desse em casa, do meu avô. Só para complementar, eu falei que era o primeiro dicionário da Era Moderna, porque tem que os portugueses fizeram no século XVI, que eu não levei em conta, né? Sim. Mas é o dicionário que ajudou os imigrantes na sua adaptação inicial, que não conhecia, né? Então, Sim. Aqui nós temos algumas cenas também retratadas pelo Tanaka Shinji. Ele viajou também assim para o sul, onde retrata, né? Também aqui é o desbravamento dos imigrantes. Vamos entrar na parte da cabana dos imigrantes. É uma fase já na década de 30, pós-fazenda de café. Os imigrantes, os japoneses, vão estar construindo as suas próprias casas e aqui é um aspecto dessa moradia, então. E esses animais aqui ao lado, justamente no desbravamento, a entrada das matas virgens, vão estar encontrando esses animais. É da fauna brasileira. Grandes como a ema, a anta, então a cobra sucuri, por exemplo, coisas que eles estranharam, assim, até sentiram até apavorados deparando com esses animais aqui. Imagine vocês estarem construindo essas casas e os animais assim de repente já aparecem, né? no quintal. É interessante aqui também ao observarmos, tem esse som ao fundo. Observar aqui, dá para ouvir das aves. E o fogão aqui, então, também dentro, a gente pode estar até vendo o aspecto, ouvindo como que é o fogão na época. Fogão a lenha. A água está fervendo. Sim, é verdade. Vamos fazer um cafezinho. Mas as águas também eram difíceis de armazenar. Aqui a gente tem então uma ideia de um tonel para poder estar guardando as águas. Utensílios trazidos do Japão. A parte do telhado da casa é sapê. A parede são copa das árvores. São trançadas assim pela arquitetura japonesa, que no Japão tem os terremotos, e então eles não utilizam o prego. E no Brasil também é o cipó, entrelaçam-se para poder estar montando assim essa casa. O chão batido também, Chão né? batido. Eu ainda tenho um ralador igualzinho. Ah, é? O tatame eram utilizadas muito assim também no dormitório. O edredom, o futon. Fabricavam aqui, eles mesmos que Isso, montavam. adquiriam palhas assim. Com palha fazia-se colchão, ou não, fazia-se... E era aqui, né, que os primeiros imigrantes... Sim, residiam na época como quarto do casal e dos filhos, que retrata aqui. Não tinha parte sala, mas era assim, a cozinha e os quartos. E que no Japão também a sala, por exemplo, é a parte do quarto, dormitório, é onde utilizava-se como sala. Durante o dia é sala, de noite Isso, vira coloca-se dormitório. o edredom, né? É exatamente esse. Ah, verdade, ó. Kamidana. Sim, a cultura japonesa preserva, mantém a espiritualidade, a religiosidade, a tradição, ou é o budismo ou é o shintoísmo, assim, a filosofia oriental. Usava-se o soroban no dia a dia. Sim, Era época, calculadora, né? É, soroban. Legal também que esse é o
calendário, tirava-se folha por folha, dia a dia. Fumo de corda. Fumo de corda. Fumo de corda. Já adaptando os costumes brasileiros. Sim. Já introduzindo. Sim, e tomava-se pinga, como a gente viu, um garrafão também. Mas aí Café, é o cafezinho. Tá. Já estão se abrasileirando. Sim. É uma outra forma da brasilidade sendo construída, A mesa né? e o banco são todas das árvores, né, tiradas das matas aqui para poder estar improvisando assim. E já o dormitório também, as camas assim um pouco acima do solo devido a formiga, bichos, peçonhentos. Os peçonhentos, eu digo que debaixo do fogão, nos gravetos, às vezes vinha, ali, ficava né? cobras assim, que eles deparavam também. Mas o que também a gente retrata em foca é termos a foto do imperador nas casas, assim, que o que a gente ocidental temos é fotos da família, mas o oriental a gente respeita, admira, cultua, se sente incentivados pelo imperador e assim também nas casas antigas tem a foto do imperador. É o imperador Showa? Este ano. O outro quadro ao lado retrata a fartura e fortunas, assim. São os deuses da felicidade. Deuses da felicidade, com um sino ali, caindo os grãos de arroz. Fazer uma Hai. pergunta, aquela máquina. Debulhador de milho. Debulhador de milho, assim, coloca-se lá em cima, vai, né, aí fica, cai os grãos. Eu preciso de um desses em casa, porque eu adoro milho. Sim, sim. Então, são todos os utensílios, objetos que a gente vê aqui a seguir, são feitos aqui no Brasil. Não dava para trazer do Japão, né? Uma coisa Não. desse tamanho. Um pilão. Soca-se arroz para fazer o moti propriamente, né? O debulhador do arroz também, sim. A gente vê muito em filmes, né? Sim, sim. Arroz, porque no Brasil também os japoneses começaram a cultivar o próprio motigome. Então essa é a máquina, a mesa batedeira do arroz. Você pega o feixe de arroz, bate aí, aqui embaixo tem uma lona, né? Vai caindo os grãos integral. Aqui debulhando, tira-se essa casca, assim. Tá. E aqui nesse espaço ele é rico, mostrando já a parte das colônias, essa formação das colônias da década de 30, bastante em São Paulo mesmo. Então é o totens da fundação da colônia, a Aliança 1, 2 e a 3 tivemos também. Onde meus pais entraram. Sim. Ah, foi? Era aliança? De aliança. Nesse barco a gente mostra a região de registro, Iguape, do chá, né? o chá, Vale do Iguape. Vale do Iguape. É a canoa que é o único meio de transporte dessa região. Tudo isso menos de 10 anos do início da imigração, né? Até aqui. Isto, Realmente. já na década de 30, realmente já tinha muitas colônias. Mas aqui realmente é o início, né? Onde começou mesmo. Pós saída das fazendas de café. É. Não conseguindo estar retornando ao Japão, eles vão adquirindo suas terras, suas pequenas plantações primeiras já. Eu acho muito legal ver esses nomes, porque eu jogava beisebol e participava lá em Brasília. Sim. Né? E quando participava do campeonato nacional, os nomes dos times eram todos Birigui, Lins, Mogi das Cruzes. Retrata, né? Então é um retrato, né? Esses times de beisebol se consolidaram dentro das colônias e se transformaram. Era uma das né? atividades que a gente também vai ver mais para frente, mas é isso mesmo, todo beisebol, sumô, judô. E aqui nesse aspecto, nesse setor, mostra a escola importante na formação das colônias. Manter a cultura para os filhos, Que a ideia era voltar, né? Sim, Ensinar na os intenção do filhos. retorno ao Japão, mantinha-se então o idioma, né, da pátria, mas aprendia o português ao mesmo tempo. Tanto que o Tomohanda mostra os cartazes
do português aqui. A escola tinha soroban, claro. Nós tínhamos também mostrando rescritos imperiais, uma ordem do dia, palavras de educação moral e cívica. Esse é para avisar o início da aula? Isto. Nossa. Uma Sinal. peça de caminhão, como que é peças de funilaria. Exato. E com o martelo, pedaço de bandeira, que faz o sino, o som da chamada. E os japoneses também, eles têm a cultura do haikai, haiku, poemas. E aqui tem alguns exemplos assim que eles escrevem, retratam poemas. Shuhei Uetsuka escreveu assim que ao cair da tarde choro na sombra do cafeeiro colhendo café. Esse era um dos que o Shuhei Uetsuka escreveu. Nossa, lindo. Bonito. Lindo mesmo. É aqui onde a gente vê o lazer dos imigrantes japoneses. Quando na colônia, a hora do entretenimento, a hora do lazer, então foi toda a cultura trazida pelos imigrantes. Tínhamos o judô e o sumô, que era mais praticado. A esgrima veio depois, porque era necessário essa armadura. Todo e nem equipamento, todo né? mundo não tinha essa armadura, equipamento. E aí tem kimono. É verdade, o beisebol ali, as Isso, luvas muito de beisebol. importante, o beisebol também. Atualmente tem grandes campos ainda de beisebol, né? É uma cultura foi muito difundida pelos japoneses. Agora que eu entendi, é o juiz de... É o do Isso. sumô. Essa roupa é o árbitro do sumô. Aí temos um grande Taiko. que muitos jovens têm campeonatos, né? Dos taikos, né? tem. É uma cultura que Grupos. está forte até hoje. Muito forte. E aqui a parte da arte também, né? Da música, Isso. entretenimento, né? Verdade, o Go. Eram peças assim feitas por argila. Pegava-se Nossa. o barro, fazia-se peças de go e encravados em madeira mesmo, né? Esses são cartões, isso, são trazidas de lá do Japão. Koto é um instrumento feminino, a arte musical das mulheres. E esse foi o tour pelo 7º andar do Museu Histórico de Imigração Japonesa no Brasil. Muitíssimo obrigado, Mika, foi muito rico, mas não paramos por aqui, né? Sim, nós vamos para o 8º andar. Continuamos lá na época agora, outra fase. Então essa é a primeira fase da imigração japonesa no Exatamente. Brasil. Exatamente. E não esqueçam de dar o like, comentar, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no nosso canal e também seguir as redes sociais do Museu da Imigração Japonesa no Brasil. A gente se vê no próximo vídeo.